Dos cumes dos Andes, o Império Inca, com seus caminhos impossíveis, cidades de pedra e uma organização surpreendente, emergiu como uma potência única. Lição número 54. A expansão e o fim do Império Inca. High in the Andes Mountains, a powerful empire once rose to dominate much of western South America. The Inca Empire, or Tawantinsuyu as it was known in Quechua, became the largest empire ever seen in the Americas before European contact. Stretching from present-day Colombia in the north to Chile in the south, it was a civilization built on ingenuity, unity, and extraordinary organization. The Incas were expert builders and administrators. Without a written language or the wheel, they constructed an extensive network of roads over rugged terrain, over 40,000 kilometers of them. These roads connected cities, temples, and farms, allowing for rapid communication through messengers called chasquis, who ran great distances carrying knotted cords called quipus, which served as a system of record-keeping. At the heart of the empire stood Cusco, a city filled with temples, palaces, and stone buildings so precisely constructed that many still stand today. The Incas believed that their emperor, the Sapa Inca, was a descendant of the sun god, Inti. This divine authority helped unite the many different cultures and regions within the empire. Conquered peoples were often relocated and integrated into the Inca system, which provided food, protection, and infrastructure in return for labor and loyalty. Agriculture was essential to Inca life. They developed advanced terracing techniques and irrigation systems to farm on steep mountain slopes. They grew potatoes, maize, and quinoa, and used llamas and alpacas for transport and wool. The state carefully stored surplus crops in warehouses to prevent famine in times of drought or war. Despite their achievements, the Inca Empire fell rapidly. In 1532, Spanish conquistador Francisco Pizarro arrived with a small group of men. The empire was already weakened by civil war and disease brought from Europe. Pizarro captured the Emperor Atahualpa, demanded a vast ransom of gold and silver, and later executed him. Within a few years, the mighty Inca Empire had collapsed under Spanish rule. Yet, the legacy of the Incas endures. From the breathtaking ruins of Machu Picchu to modern Quechua traditions and language, the spirit of the empire still lives on in the Andes. The story of the Incas reminds us that even the most advanced civilizations can fall, but their influence can echo through time. Vamos ver as perguntas de compreensão. Você pode parar o vídeo se precisar em algum momento. What methods did the Incas use to maintain communication across their vast empire? Que métodos os Incas usavam para manter a comunicação em seu vasto império? Why was the Sapa Inca considered such an important figure? Por que o Sapa Inca era considerado uma figura tão importante? What factors contributed to the fall of the Inca Empire? Quais fatores contribuíram para a queda do Império Inca? In what ways does the legacy of the Inca civilization remain visible today? De que formas o legado da civilização Inca ainda é visível hoje? As 10 expressões curtas a destacar na história são as seguintes. Once rose to dominate. Uma vez se ergueu para dominar. Over rugged terrain. Sobre um terreno acidentado. Carrying knotted cords. Carregando cordas com nós. A system of record-keeping. Sistema de registro. Many still stand today. Muitas ainda estão de pé hoje. In return for labor and loyalty. Em troca de trabalho e lealdade. Steep mountain slopes. Em costas montanhosas íngremes. For transport and wool. Para transporte e lã. A vast ransom of gold. Vasto resgate em ouro. The mighty Inca Empire. O poderoso Império Inca. Vamos revisar a história em inglês, com uma tradução para o português passo a passo, para consolidar seu conhecimento. High in the Andes Mountains, a powerful empire once rose to dominate much of western South America. Nas altas montanhas dos Andes, surgiu um império poderoso que passou a dominar grande parte do oeste da América do Sul. The Inca Empire, or Tawantinsuyu as it was known in Quechua, became the largest empire ever seen in the Americas before European contact.
O Império Inca, ou Tawantinsuyo, como era conhecido em Quechua, tornou-se o maior império já visto nas Américas antes do contato europeu. Stretching from present-day Colombia in the north to Chile in the south, it was a civilization built on ingenuity, unity, and extraordinary organization. Estendendo-se da atual Colômbia, ao norte, até o Chile, ao sul, foi uma civilização construída com engenhosidade, unidade e uma organização extraordinária. The Incas were expert builders and administrators. Without a written language or the wheel, they constructed an extensive network of roads over rugged terrain, over 40,000 kilometers of them. Os Incas eram mestres na construção e administração. Sem uma língua escrita ou uso da roda, construíram uma vasta rede de estradas em terrenos acidentados, mais de 40.000 quilômetros. These roads connected cities, temples, and farms, allowing for rapid communication through messengers called chasquis, who ran great distances carrying knotted cords called quipus, which served as a system of record-keeping. Essas estradas conectavam cidades, templos e fazendas, permitindo uma comunicação rápida por meio de mensageiros chamados chasquis, que percorriam grandes distâncias levando cordas com as chamadas quipus, usadas como sistema de registro. At the heart of the empire stood Cusco, a city filled with temples, palaces, and stone buildings so precisely constructed that many still stand today. No coração do império estava Cusco, uma cidade repleta de templos, palácios e construções de pedra tão precisamente montadas que muitas ainda existem hoje. The Incas believed that their emperor, the Sapa Inca, was a descendant of the sun god, Inti. This divine authority helped unite the many different cultures and regions within the empire. Os Incas acreditavam que seu imperador, o Sapa Inca, era descendente do deus Sol, Inti. Essa autoridade divina ajudava a unificar as diversas culturas e regiões do império. Conquered peoples were often relocated and integrated into the Inca system, which provided food, protection, and infrastructure in return for labor and loyalty. Os povos conquistados eram frequentemente relocados e integrados ao sistema Inca, que oferecia alimentos, proteção e infraestrutura em troca de trabalho e lealdade. Agriculture was essential to Inca life. They developed advanced terracing techniques and irrigation systems to farm on steep mountain slopes. A agricultura era essencial na vida Inca. Eles desenvolveram técnicas avançadas de cultivo em terraços e sistemas de irrigação para plantarem em costas íngremes. They grew potatoes, maize, and quinoa, and used llamas and alpacas for transport and wool. Plantavam batata, milho e quinoa, e usavam lhamas e alpacas para transporte e lã. The state carefully stored surplus crops in warehouses to prevent famine in times of drought or war. O Estado armazenava cuidadosamente os excedentes em depósitos para evitar a fome durante secas ou guerras. Despite their achievements, the Inca Empire fell rapidly. In 1532, Spanish conquistador Francisco Pizarro arrived with a small group of men. Apesar de seus feitos, o Império Inca caiu rapidamente. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro chegou com um pequeno grupo de homens. The empire was already weakened by civil war and disease brought from Europe. O império já estava enfraquecido por uma guerra civil e por doenças trazidas da Europa. Pizarro captured the emperor Atahualpa, demanded a vast ransom of gold and silver, and later executed him. Within a few years, the mighty Inca Empire had collapsed under Spanish rule. Pizarro capturou o imperador Atahualpa, exigiu um enorme resgate em ouro e prata, e depois o executou. Em poucos anos, o poderoso Império Inca havia colapsado sob o domínio espanhol. Yet, the legacy of the Incas endures. From the breathtaking ruins of Machu Picchu to modern Quechua traditions and language, the spirit of the empire still lives on in the Andes. No entanto, o legado dos Incas permanece. Das impressionantes ruínas de Machu Picchu às tradições e à língua quechua atuais, o espírito do império ainda vive nos Andes. The story of the Incas reminds us that even the most advanced civilizations can fall, but their influence can echo through time. A história dos Incas nos lembra que até as civilizações mais avançadas podem cair, mas sua influência pode ecoar através do tempo. Apoie o canal deixando seu like e se inscrevendo. Não se esqueça de dedicar um tempo para praticar. Até a próxima aula.